Imagine por um instante que o universo não seja apenas grande, mas estranho. Estranho de uma forma que desafia tudo que aprendemos na escola, tudo que nossa intuição nos diz sobre espaço, distância e forma. Quando olhamos para o céu noturno, temos a sensação de que o universo se estende infinitamente em todas as direções, como um oceano sem margens. Mas e se isso não for verdade? E se o cosmos tiver uma forma específica, uma curvatura sutil, ou até mesmo uma topologia tão exótica que, em teoria, poderíamos viajar em linha reta e voltar ao ponto de partida, sem nunca mudar de direção? Hoje, aqui no Círculo Celeste, vamos atravessar essa fronteira entre o que vemos e o que realmente pode existir. Durante séculos, a humanidade acreditou que o espaço era simples e previsível. Na visão clássica de Isaac Newton, o universo era um palco infinito e rígido, onde planetas e estrelas se moviam como atores obedientes às leis da gravidade. Mas no século XX, Albert Einstein mudou tudo com a teoria da relatividade geral, mostrando que o espaço e o tempo não são apenas cenários passivos, mas entidades dinâmicas que podem se curvar, se esticar e se deformar. Essa revolução abriu uma pergunta ainda mais profunda. Se o espaço pode se curvar localmente, qual é a forma global do universo como um todo? Essa pergunta não é filosófica, ela é científica, matemática e observacional. Hoje, instituições como a NASA, a Agência Espacial Europeia, a ESA, e centros de pesquisa como o Instituto Kavli de Cosmologia e o Instituto Max Planck investigam algo que parece ficção científica: a topologia do universo. Topologia não é apenas geometria, é o estudo de como o espaço se conecta consigo mesmo. Dois universos podem ter a mesma curvatura local, mas formas globais completamente diferentes. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente intrigantes. Porque, dependendo da topologia do cosmos, o universo pode ser finito sem ter bordas, pode se repetir como um espelho cósmico, ou pode esconder padrões sutis na radiação mais antiga que existe, o eco do Big Bang. Para entender se o universo pode ter uma topologia estranha, precisamos primeiro falar sobre curvatura. Em cosmologia, existem três possibilidades principais: um universo com curvatura positiva, negativa ou praticamente nula. Um universo de curvatura positiva é semelhante à superfície de uma esfera. Se você viajar sempre em linha reta, eventualmente retornará ao ponto inicial. Um universo de curvatura negativa se assemelha a uma sela de cavalo, onde linhas paralelas divergem. Já o universo plano segue as regras da geometria euclidiana que aprendemos na escola. Essas ideias não são abstrações soltas, elas podem ser testadas com observações reais. Missões como o satélite Planck, da Agência Espacial Europeia, e anteriormente o WMAP, da NASA, analisaram com extrema precisão a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma espécie de fotografia do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos de idade. Os resultados mais recentes indicam que o universo é extremamente próximo de ser plano. Mas aqui está o detalhe inquietante. Próximo de plano não significa necessariamente infinito. O universo pode ser globalmente finito e ainda assim parecer plano em escalas observáveis, da mesma forma que a superfície da Terra parece plana quando estamos olhando apenas alguns quilômetros à nossa frente. Cosmólogos como Jude Ellis, da Universidade da Cidade do Cabo, e Jean-Pierre Luminet, do Observatório de Paris, exploram modelos onde o universo é topologicamente complexo, mesmo mantendo uma curvatura quase nula. Isso significa que o espaço pode ter atalhos, identificações e repetições que não percebemos diretamente. Em alguns desses modelos, se tivéssemos telescópios poderosos o suficiente, poderíamos observar a mesma galáxia em direções diferentes no céu, como se estivéssemos dentro de uma sala de espelhos cósmica. Essa ideia parece absurda, mas ela surge naturalmente das equações da relatividade e das observações modernas. Agora entramos em território onde a imaginação encontra a matemática avançada. Topologia é o ramo da matemática que estuda propriedades que permanecem mesmo quando formas são esticadas ou deformadas, desde que não sejam rasgadas. Um exemplo clássico é o touro, parecido com uma rosquinha. Em um universo com topologia de touro tridimensional, você poderia viajar em uma direção, atravessar o espaço e reaparecer do outro lado, sem nunca encontrar uma borda. Esse tipo de universo é finito, mas não limitado. Não existe um fim do espaço, apenas conexões inesperadas. Jean-Pierre Luminet ganhou notoriedade ao propor, no início dos anos 2000, que o universo poderia ter a forma de um dodecaedro de Poincaré, uma topologia altamente sofisticada, onde o espaço se conecta consigo mesmo de maneiras não intuitivas.
Curiosamente, alguns padrões observados na radiação cósmica de fundo pelo satélite WMAP pareciam, por um tempo, compatíveis com esse modelo. Embora análises posteriores do Planck tenham reduzido essa possibilidade, a hipótese nunca foi completamente descartada. O simples fato de ser levada a sério mostra o quão aberta essa área da ciência ainda está. Pesquisadores do Instituto Max Planck de Astrofísica e da Universidade de Cambridge continuam buscando assinaturas topológicas no céu, como padrões repetidos chamados de círculos correspondentes na radiação cósmica de fundo. Esses círculos seriam evidências diretas de que a luz deu a volta no universo mais de uma vez antes de chegar até nós. Até agora, nenhuma detecção foi conclusiva, mas o silêncio dos dados não significa que o universo seja simples, apenas que ele pode ser maior e mais sutil do que conseguimos medir atualmente. A ausência de evidência, neste caso, não é evidência de ausência. Nos últimos anos, a cosmologia entrou em uma era de precisão sem precedentes. Telescópios como o James Webb Space Telescope, operado pela NASA, ESA e a Agência Espacial Canadense, não observam diretamente a topologia do universo, mas ajudam a refinar parâmetros fundamentais, como a taxa de expansão e a distribuição de matéria. Esses dados são cruciais porque a topologia do universo está profundamente ligada à sua história de expansão desde o Big Bang. Quanto mais entendemos essa história, mais conseguimos restringir os modelos possíveis. Um dos grandes debates atuais envolve a chamada tensão de Hubble, uma discrepância entre diferentes medições da taxa de expansão do universo. Alguns cosmólogos, como Adam Ries, laureado com o Prêmio Nobel, investigam se essa tensão pode indicar nova física além do modelo cosmológico padrão. Embora a topologia estranha não seja a principal explicação, alguns pesquisadores consideram que o universo com conexões globais não triviais poderia influenciar medições cosmológicas de maneira sutil. Isso mostra como a topologia não é um detalhe estético, mas uma peça potencialmente fundamental do quebra-cabeça cósmico. Além disso, simulações realizadas por grupos ligados ao Instituto Kavli e ao Centro de Cosmologia da Universidade da Califórnia exploram como diferentes topologias afetariam a formação de estruturas, como galáxias e aglomerados. Os resultados sugerem que certos padrões de distribuição de matéria poderiam, em princípio, carregar a assinatura da forma global do universo. Estamos falando de indícios extremamente delicados, enterrados em dados gigantescos. Mas a ciência moderna é justamente isso, a arte de extrair significado do quase imperceptível. Se o universo realmente possui uma topologia estranha, isso muda profundamente nossa percepção da realidade, não apenas sobre onde estamos, mas sobre o que significa existir em um cosmos que pode se dobrar sobre si mesmo. A ideia de infinito, tão presente na cultura humana, talvez seja apenas uma aproximação prática, não uma verdade absoluta. Um universo finito, sem bordas, onde o espaço se conecta de formas inesperadas, é tão impressionante quanto um universo infinito, talvez até mais. E o mais fascinante é que essa possibilidade emerge diretamente da matemática e da observação, não da especulação gratuita. Cientistas como Stephen Hawking frequentemente lembravam que o universo não é obrigado a fazer sentido para a nossa intuição. Ele só precisa obedecer às leis da física. E, até agora, essas leis permitem um cosmos muito mais estranho do que imaginávamos. A topologia do universo continua sendo uma das fronteiras abertas da cosmologia moderna. Não sabemos a resposta definitiva, mas sabemos que estamos fazendo as perguntas certas, com instrumentos cada vez mais precisos e mentes cada vez mais ousadas. E agora, eu quero saber de você, se o universo realmente tiver uma forma estranha, finita e cheia de conexões invisíveis, o que isso muda na forma como você enxerga o céu, a ciência e até a sua própria existência? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com quem ama mistérios cósmicos e se inscreva no Círculo Celeste, porque, no final das contas, talvez o maior mistério do universo seja o fato de estarmos aqui, tentando compreendê-lo.